Recebi um pedido muito especial aqui no ateliê, que é a confecção de um cachorrinho em amigurumi. A questão é que esse amigurumi será em tamanho real, ou seja, ele vai ficar muito grande. Como é um bichinho bem diferente, eu decidi fazer algumas aulas e compartilhar com vocês o conteúdo aqui no YouTube. Mas já vou dar um recado, serão várias aulas. Então se você não é inscrito aqui no canal ainda, aproveita, se inscreve e aperta no sininho para não perder nenhuma novidade. Essa aqui é a primeira aula e nós vamos trabalhar como confeccionar as patinhas do seu cachorro. Eu vou aproveitar o vídeo e vou falar um pouquinho sobre as marcações de início e final de carreira e as várias formas que você tem de como fazer isso. Para fazer o nosso cachorrinho, eu vou usar o Fiwane, uma cor nova, eles lançaram no passado, que é a cor Craft, ela é bem bonita. Eu vou usar outras cores no nosso cachorro para mesclar, umas cores mais claras, mas aí nos próximos vídeos eu vou mostrando o material que a gente vai usar de acordo com a parte que a gente for executar. Tesourinha para fazer o arremate, a agulha eu vou usar a 2,5. O meu ponto é muito apertado, então eu costumo usar agulhas com um tamanho maior do que mostrado no pacote da linha, mas você fica à vontade para usar que você se sente mais à vontade. Só toma cuidado que tanto o tamanho da agulha quanto a gramatura da linha vai influenciar no tamanho do seu bichinho, tá bom? Então só dê uma olhada nisso. Marcador. E eu vou aproveitar esse vídeo pra gente trabalhar um assunto que eu já trouxe aqui pro canal, mas vou trabalhar de novo, que faz um tempinho que eu não falo sobre ele, que é fazer a marcação das carreiras com sobra de linha, tá bom? Que é possível fazer isso. Se você não tem marcadores aí, alfinete de fralda, aqueles marcadores de silicone, você pode usar a sobra de linha também. Então aquela sobra de um trabalho anterior, não joga fora, guarda, que você pode usar de diferentes maneiras. Aqui eu já tenho uma patinha pronta. Como o nosso cachorrinho, ele vai ter uma pose em pé, no apoio dos 4 pés, nós vamos executar as 4 patinhas, então eu já tenho 3 prontas aqui, vou executar a 4ª aqui no vídeo. Vamos trabalhar em crochê circular e vamos trabalhar as diminuições também. Então vai ser um vídeo bem completinho com vários assuntos pra gente ver juntos. Eu vou começar aqui com um nozinho corrediço. Vou subir 4 correntinhas, fechar o anel com ponto baixíssimo. Você pode fazer o anel mágico se você se sentir mais à vontade com essa técnica, tá bom? As duas deixam um trabalho muito bom. A única diferença é a execução, mas fique tranquilo no jeito de iniciar. Eu vou começar com essa aqui porque eu me sinto mais à vontade com ela. Aqui dentro desse anel eu vou colocar 5 pontos baixos. Então, dentro do seu anel, execute 5 pontos baixos. 3, 4, 5. Essa primeira carreira eu fecho, eu uno o primeiro ponto com o último, com um ponto baixíssimo. Formando assim um anel, fechando o trabalho. E aí, eu venho com a minha linha, aquela sobra de linha, use de uma cor bem diferente do seu trabalho para não te confundir, tá? Aí a gente vem aqui nessa união, onde será executado o primeiro ponto da próxima carreira. E eu vou puxar um tanto de linha para cá, pouca coisa, para não me atrapalhar também na execução. Feito isso, marquei onde está o primeiro ponto a ser executado, e aí eu continuo o meu trabalho. A segunda carreira, nós vamos executar 5 aumentos. Para quem está começando no crochê, toda vez que eu falar aumentos, quer dizer 2 pontos no mesmo lugar. Então, se eu tenho 5 pontos na base, eu vou executar 5 aumentos, eu vou dobrar a quantidade de pontos. Eu vou finalizar essa segunda carreira com 10 pontos. Então, eu venho aqui no meu ponto de base, introduzo a agulha, faço ponto baixo. Como eu vou fazer um aumento, eu executo um ponto no mesmo lugar. E assim eu continuo por toda a carreira.
aumento. Aqui eu já tenho 6, 8. E o próximo, 9, 10. Toda vez que você finalizar a carreira, dá uma contada nos pontos para conferir se essa quantidade é a mesma, tá? Mesmo porque, como nós vamos executar várias peças e elas têm que ser iguais, idênticas no tamanho, então confere a quantidade de pontos, porque isso pode interferir depois no formato do seu cachorro. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pontos. A terceira carreira do meu trabalho, eu vou executar um ponto baixo, um aumento. Então, vai ficar da seguinte forma: um ponto baixo, o próximo, um aumento. Um aumento. E aí, aqui, eu tenho que fazer a marcação que eu estou na próxima carreira, certo? Então, eu venho aqui, pego a minha agulha, introduzo aqui pelo avesso e passo esta linha verde, que é a minha marcação, para trás, indicando que aqui é o início dessa carreira. E continuo aqui, um ponto baixo, um aumento. Eu vou fechar essa terceira carreira com 15 pontos, ou seja, eu vou executar 5 aumentos nesta carreira. E aí, eu cheguei aqui na minha marcação, com a linha verde aqui, vou fazer a contagem para ver se eu fechei realmente com 15 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 12, 13, 14, 15 pontos. Executei os 5 aumentos. A quarta carreira, ela será executada da seguinte forma: um ponto baixo, 2 pontos baixos, um aumento, ou seja, 2 pontos no mesmo lugar. Venho aqui na minha linha, porque eu preciso marcar a próxima carreira, e aí eu puxo a minha linha verde, a minha linha da marcação para frente, indicando que aqui é o início desta quarta carreira. E vou continuar minha sequência: um ponto baixo, 2 pontos baixos, um aumento. Vou executar 5 aumentos nessa carreira da mesma forma. E vou fechar ela com 20 pontos. Um ponto baixo e fecho a minha carreira aqui, segundo a minha marcação. Vou fazer a contagem para ver se eu tenho os 20 pontos aqui. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Faltou um aqui. 20. Certo? 20 pontinhos. A quinta carreira, nós vamos executar um ponto baixo, 2 pontos baixos, 3 pontos baixos, um aumento, 2 pontos no mesmo lugar. Eu venho aqui na minha linha novamente, não posso esquecer de ir deslocando essa linha para fazer a marcação do meu trabalho, certo? Então, nessa altura aqui do trabalho, você já percebeu que os aumentos, eles vão ser gradativos, né? Toda carreira terá uma sequência de aumentos, serão sempre 5 aumentos por carreira, e eu vou aumentar o espaçamento entre um aumento e outro, tá? E esse aumento é sempre sequencial. Então, na primeira carreira eu tenho 5 pontos baixos, na segunda carreira eu vou executar 5 aumentos, ou seja, 2 pontos por ponto de base. Na terceira carreira, 1 ponto baixo, um aumento. Na quarta carreira, 2 pontos baixos, um aumento. Na quinta, 3 pontos baixos, um aumento. E assim sucessivamente, até eu chegar na sétima carreira, onde eu vou executar 5 pontos baixos e um aumento. A sequência vai ser essa que tá na tela para você,
Essa descrição eu vou deixar também fixa nos comentários aqui desse vídeo, então você pode acompanhar pelo vídeo e pela descrição, tá bom? Dito isso, eu vou continuar aqui o meu trabalho, executando esses aumentos nesta sequência, que tá aí pra você, até chegar na 7ª carreira, e eu vou fechar essa quantidade de pontos com 35 pontos. Então, vou executar os meus aumentos até ter um total de 35 pontos. Não esqueça de sempre que você fechar a carreira, contar para ver se você executou de fato os 5 aumentos necessários naquela carreira. Aqui, fechei minha 7ª carreira, executando 5 pontos baixos, um aumento, e eu fechei com 35 pontos aqui no meu trabalho. Vamos ver aqui o diâmetro. Vai ficar uma patinha com 5 centímetros de diâmetro, né? Porque aqui a metade dela tem 2,5, então vai ser uma patinha com 5 centímetros de diâmetro. Se você estiver executando com outra linha, tipo um amigurumi max, dá uma olhada nessa quantidade de pontos. Provavelmente você vai precisar de menos pontos para chegar nesse tamanho do diâmetro, tá bom? Como a gramatura da linha da Anne para o amigurumi, por exemplo, é diferente, ou se você estiver usando uma outra linha, atente-se também à questão do tamanho da sua peça. Como a gente vai fazer um cachorro em tamanho natural, eu vou te passando também as medidas que esse cachorro precisa ter. Então, além de você prestar atenção na quantidade de pontos, preste atenção também no tamanho das peças. Assim, se você estiver usando uma linha diferente, é só se basear no tamanho e não na quantidade de pontos, e ir adaptando para o seu trabalho. Então, cheguei aqui na minha 7ª carreira, 35 pontos. O que eu vou fazer é, a 8ª carreira, eu não vou aumentar nem diminuir a quantidade de pontos. Eu vou simplesmente manter esses 35 pontos. Vou executar ponto a ponto. Deixa eu trazer a minha marcação aqui para frente agora, indicando aqui o início da carreira. E vou manter aqui a quantidade de pontos, executando ponto a ponto. Chegando aqui na minha marcação, novamente, vou fechar a carreira, 35 pontos aqui. E o meu trabalho já fechou, ele já abaloou, já formou a patinha aqui, a parte de baixo, que nós vamos executar uma patinha arredondada, né? Bom, a partir de agora, nós vamos começar as diminuições. Então, eu vou executar aqui a minha marcação normalmente. Deixa eu fazer aqui o primeiro pontinho para fazer a marcação. No começo do ano eu fiz uma revisão de pontos aqui no canal, o vídeo tá aí no card, e eu já tinha falado dessa forma aqui de marcar. Porque muitas vezes a gente assiste tutoriais na internet e aí a artesã coloca, você precisa de marcadores. E às vezes a gente não tem o mesmo tipo de marcador que ela tá usando, e nem por isso a gente vai deixar de executar a peça. Então eu quis trazer essa forma de linha, que é para você ver que dá para fazer as marcações das carreiras de várias formas. Com alfinete de fralda, com linha, com um marcador de silicone, até com grampo de cabelo eu já vi. O importante é você não deixar de marcar as carreiras, o início e o final das carreiras, porque como a gente está trabalhando em crochê circular e trabalha em espiral, então é importante você saber essas marcações, mesmo porque você viu que a gente executou os aumentos e eles foram se diferenciando a cada carreira, então por isso que é importante saber. Bom, estou indo aqui para a 9ª carreira. Na 9ª carreira, nós vamos começar as diminuições. Então, eu vou contar aqui 17 pontos, que é mais ou menos a metade da minha quantidade de pontos aqui, né? 35, então eu vou executar 17. 1, 17.
aqui no 17º ponto eu vou executar uma marcação. E aí eu vou usar um alfinete de fralda, que é para diferenciar da minha marcação do início das carreiras, tá? Isso é importante você fazer, diferenciar a marcação. Você pode fazer isso por cor, pode fazer isso por material, a forma como você achar melhor. Então, eu vou colocar aqui a minha marcação. E a partir desta carreira, toda vez que eu chegar nessa marcação, eu vou executar diminuições. Elas também serão gradativas, elas irão aumentar a cada carreira e esses aumentos de diminuições serão também sequenciais. Então, eu venho aqui e executo nessa minha 9ª carreira apenas uma diminuição, bem na marcação. E vou continuar o restante normalmente. Então, essa 9ª carreira eu vou fechar com 34 pontos, já que eu diminuí um ponto só. Continuo o restante até chegar na minha marcação de início de carreira. Cheguei aqui, o último pontinho, vou executar o primeiro da próxima sequência e vou puxar a minha marcação pra cá. Pronto, assim não perco o início da carreira. Agora, eu vou executar os pontos normalmente, ponto a ponto, até chegar na minha outra marcação, que é a marcação da diminuição. Estou chegando aqui na minha marcação, faltam 2 pontos para eu chegar nela. Eu tô na 10ª carreira aqui, e nessa 10ª carreira nós vamos executar 2 diminuições. Então, serão uma para um lado e outra para o outro da marcação. Então, aqui eu tenho os 2 pontinhos, vou juntar os dois, executando a primeira diminuição, e vou pro próximo ponto, executo mais uma diminuição. 2 diminuições na 10ª carreira. E continuo o restante dos pontos normalmente, até chegar na minha marcação de início de carreira. Finalizando aqui a 10ª carreira, cheguei na minha marcação, vou executar aqui o primeiro ponto. E trago a minha marcação para cá, finalizando aqui a carreira. Vou começar a 11ª carreira e aqui nessa primeira parte, eu vou executar os pontos normalmente até chegar na minha marcação das diminuições. Essa 10ª carreira eu fechei com 32 pontos, né? Porque eu executei 2 diminuições, eu fecho com 32. Chegando aqui na minha marcação, eu tenho 2 pontos aqui para chegar nela. E nessa 11ª carreira, nós vamos executar 3 diminuições. Então, vai ficar uma diminuição do lado direito da minha marcação, uma diminuição na marcação, uma diminuição para o lado esquerdo dela. Então, nós vamos executar aqui 3 diminuições. A primeira, a segunda e a terceira. E olha como o trabalho já começa a desenhar aqui o peito do pé do meu cachorrinho. O restante dos pontos desta carreira eu executo normalmente até a minha marcação de início da próxima carreira.
Pra gente começar a 12ª. Essa 11ª carreira, eu vou finalizar com 29 pontos, porque eu diminuí 3 pontos. Cheguei aqui na minha marcação, executei o último ponto, vou executar o primeiro da próxima e puxo a minha marcação da linha pra cá, marcando o início da 12ª carreira. Essa primeira parte da carreira, assim como as outras, a gente vai executar os pontos normalmente até chegar na próxima marcação. Essa quantidade de pontos, a quantidade de diminuições e quanto cada carreira vai totalizar, eu vou deixar também na descrição do vídeo. Então, se você perder alguma coisa aqui pela imagem, acompanha pela descrição lá. Bom, a 12ª carreira, fiz um ponto a mais aqui. A 12ª carreira, nós vamos executar 4 diminuições, ou seja, vão ficar 2 diminuições para o lado direito da minha marcação, 2 diminuições para o lado esquerdo. Então, eu preciso aqui de 4 pontos antes da marcação. Então, eu vou diminuir um ponto, vou diminuir o segundo, vou diminuir o terceiro ponto e o quarto ponto. Aqui. E esse é o desenho que tá ficando da nossa patinha. O restante dessa 12ª carreira, eu vou continuar os pontos normalmente, sem aumentos ou diminuições, só executando ponto a ponto até chegar na minha marcação do início da carreira. Finalizando aqui, o último pontinho, vou executar o primeiro já da 13ª. Trago aqui a minha marcação. Finalizei essa 12ª com 25 pontos, já que executamos 4 diminuições. E essa primeira parte da 13ª carreira, eu vou seguir normalmente até chegar na minha marcação. Aqui faltam 4 pontos para eu chegar na minha marcação. Nessa minha 13ª carreira, nós vamos executar 5 diminuições, ou seja, vão ficar 2 diminuições para o lado direito da marcação, uma em cima da marcação e mais 2 para o lado esquerdo, totalizando 5 diminuições. Então, eu vou executar aqui a primeira. Segunda. A terceira bem em cima da marcação. A quarta e a quinta e última diminuição dessa 13ª carreira. E olha como o trabalho já fechou. Já formou o desenho do peito do pé. E aí, para finalizar essa carreira, eu vou continuar até a minha marcação. O último pontinho, vou executar o primeiro da próxima carreira aqui, para eu conseguir trazer minha marcação para cá. Essa 13ª carreira, a gente vai finalizar com 20 pontos. Então, deixa eu contar aqui para ver se a gente tem 20 mesmo.
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 pontinhos, tá? Porque a gente executou 5 diminuições nessa última carreira, fechamos com 20 pontinhos aqui na minha marcação. Da 14ª carreira, que é essa que nós estamos iniciando agora, até a 32ª, eu vou manter esses 20 pontos. Eu vou começar a subir a perninha do meu cachorro. Então, eu não vou executar mais aumentos ou diminuições nesse trabalho. Eu vou simplesmente seguir os 20 pontos. A única coisa que a gente vai fazer, e você não pode esquecer aí, é toda vez que chegar no final da carreira, sobe a sua marcação. Para esse trabalho aqui, eu pus uma linha bem comprida para fazer a minha marcação, porque como serão 32 carreiras, então eu preciso de uma marcação um pouco maior aqui. Quando ela for diminuindo, é só você ir puxando a linha para ela te dar espaço para continuar executando as marcações até a 32ª carreira. E aí, executando isso, ela vai ficar dessa forma aqui, vai ficar igualzinha às outras. E finalizei aqui a minha 32ª carreira com 20 pontinhos, subi a minha perninha aqui. A gente percebe que, como a gente está trabalhando em espiral, o início e o final das carreiras ele acaba se deslocando aqui, mas o importante é sempre contar para ver se ele finaliza com 20 pontinhos e marcar esse início e final, que é pra gente conseguir contar a quantidade de carreiras que tem aqui. O importante também é você pegar, se essa aqui não for a sua primeira patinha, pegar e ir medindo com as outras conforme você for executando as 4 patinhas, que é para ver se eles estão exatamente do mesmo tamanho. Porque como nem sempre dá pra gente fazer no mesmo dia, o clima muda, o nosso humor muda, isso pode interferir no tamanho do seu ponto também, além da diferença da linha, né? Então, é sempre bom dar uma olhada para ver se a gente conseguiu manter o ponto, conseguiu manter o mesmo tamanho, apesar da quantidade de pontos, a gente sempre prestar atenção para ser sempre igual. Como nós vamos executar um cachorrinho, nós vamos executar 4 patinhas, né? E a pose do nosso cachorrinho será em pé, com base nos 4 apoios, nas 4 patinhas. Sendo a sua última patinha, você não vai finalizar, arrematar essa linha. Deixa essa linha aqui, porque nós vamos começar a subir o corpinho. Dessas outras patinhas, ainda falta o acabamento, mas isso nós vamos fazer no final, depois que a gente finalizar o cachorrinho inteiro, aí a gente vai dar o acabamento nessas patinhas. Por enquanto, agora, o próximo passo é subir o corpinho do bichinho. Gostou do vídeo? Então dá um like aqui pra mim e não esqueça de compartilhar com um amigo para esse conteúdo chegar a mais gente e o canal continuar crescendo. A próxima aula será como confeccionar o corpinho do seu cachorro e o apoio em 4 patas. Se ela já tiver acontecido, vai aparecer como sugestão de conteúdo no final desse vídeo aqui. Se não, é só aguardar a próxima aula. Eu te vejo lá. Até a próxima! Se não, é só aguardar a próxima aula e eu te espero lá. Até a próxima! Como eu tiro isso do vídeo agora? Me diz. Tem que fazer de novo.